Câmara, Campinas. Boa noite a todos e todas, né? É um prazer receber vocês aqui na Câmara. Eu sou o vereador Pedro Tourinho e nesse mês de novembro a gente sempre realiza as atividades que, eu diria, talvez celebram ou marcam o dia que nós aprovamos aqui como lei municipal aqui na casa, que é o dia do combate à medicalização da educação e da sociedade. Esse projeto foi apresentado por mim no ano de 2013, foi um projeto que foi construído pelo movimento que hoje chama-se Despatologiza, o movimento contra a medicalização, e a gente tem tentado aí, todos os anos desde então, realizar e dar sentido para esse dia, dado que várias vezes criam-se dias municipais disso ou daquilo que não tem nenhum sentido efetivamente, mas a gente acha que os poucos dias que a gente decidiu demarcar no calendário municipal devem ser debatidos com a importância que eles merecem. E particularmente um tema como esse, a medicalização e patologização, que é um tema que cada vez mais se torna necessário, dado que as soluções simplificadoras e que, de certa forma, oprimem as pluralidades das manifestações dos indivíduos, cada vez mais são apresentadas por gestores públicos, por formuladores de políticas públicas como as alternativas e as soluções. E a gente tem clara discordância disso e pretende subsidiar todos e todas que queiram fazer esse embate, esse debate, com os melhores argumentos possíveis para a gente evitar que isso se torne política pública. Eu quero convidar aqui para a mesa, então, as nossas debatedoras. Primeiro eu vou convidar a nossa sempre presente Rosângela Vilar, que é psicóloga, militante do movimento Despatologiza e colaboradora do CRP, e que está sempre aqui com a gente, uma pessoa central nessa história. E a nossa outra debatedora aqui é a professora Ângela Soligo, que é docente da Faculdade de Educação da Unicamp e presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Entre várias outras. A câmera, então tem um... Quero agradecer a presença da Tara Sarkis Osri, professora da Semifeja Pierre Bonhomme, é isso? Da Roberta Helena, professora da SEI Maria Antônia Mendonça de Barros, da Beatriz de Almeida Gabardo, da Carolina Heloísa Sapatini, que são estudantes de psicologia da Unip, de Campinas. Então, claro, da Juliana Garrido, sempre presente também, da Joyce. Então eu vou passar primeiro para a Rosângela, para que ela possa abrir um pouquinho aqui os trabalhos, em seguida eu passo para a Ângela, ok? Mais uma vez, como diz o Pedro, a gente está sempre aqui para esse tipo de debate, de reflexão, desde 2013 a gente está junto. Esse ano ele é para a gente um pouquinho diferente, porque ele está encampado também pelo Conselho Regional de Psicologia, embora nos anos anteriores o Conselho tenha sido nosso parceiro nessa reflexão. Esse ano o dia foi aprovado no Estado. Então, ele passa a ser também um dia estadual de enfrentamento, ou eles chamam de contra a medicalização da educação e da sociedade. Então, o Estado de São Paulo todinho, no mês de novembro, todas as subsedes estão com eventos fazendo a marcação dessa data. Que eu digo que isso é só simbólico, porque a gente tem que fazer a demarcação dessa data e desse enfrentamento o ano inteiro, em cada uma das nossas ações, porque a medicalização da vida e a patologização da vida, elas estão em todos os arraigadas, em todas as nossas ações, em todas as nossas formas de relacionamento na sociedade. Então, desde quando a gente fica grávido, desde quando a gente nasce, desde tipo de alimentação que a gente come, então, ele passa por tudo, é um fenômeno que é transversal. Então, é importante o ano todinho a gente está fazendo isso. Esse aqui é o último evento que a gente está fazendo aqui na região de Campinas, esse ano. A gente fez no início do mês com Cida Moisés, no Sindmed, para discutir a patologização da vida.
Nós fizemos depois uma oficina de práticas integrativas com usuários e profissionais da saúde mental de uma região da cidade, que foi a Noroeste, que foi muito gostoso, porque a gente teve várias práticas integrativas e a articulação com todos os equipamentos, né, de saúde mental da região, a Liga de Saúde Mental da PUC, foi muito gostoso. A gente conseguiu e a gente saiu de lá com a proposta de o ano que vem refazer lá e, se a gente tiver perna, escolher mais uma região da cidade para as práticas integrativas, né? E para discutir, então, a questão da patologização e como fazer o enfrentamento. E hoje a gente vai para a parte da patologização da educação, né? Que foi onde o nosso movimento começou, né? Que foi a questão dos transtornos, da dificuldade da criança, da vitimização da criança, da culpabilização da criança, ou da escola, ou do professor, e a dificuldade em ver isso como um fenômeno que é socialmente construído e que está lastreado em políticas públicas bastante intencionadas, né? Então, é importante a gente estar fazendo essa conversa. Mas eu não vou conversar mais, vou deixar a Ângela fazer a fala dela e depois a gente fica à disposição para participar da conversa. Muito bem. Então, já passo a palavra para a Ângela para ela já poder dar sequência, então, com o debate sobre a medicalização da educação. Bom, primeiro, boa noite a todas que estão aqui e todos, tem 2 pelo menos, né? É sempre um prazer participar desse debate sobre a questão da medicalização, da despatologização. É necessário. E eu queria começar dizendo que hoje é um dia bastante emocionante para mim, que sou uma pesquisadora do racismo, porque hoje nós conseguimos aprovar, finalmente, a política de cotas na Unicamp. Uhum. E parece que não tem relação uma coisa com a outra, mas, na verdade, essas frentes todas, as políticas de inclusão social, de cotas, a luta contra a patologização, são lutas por uma vida cidadã plena, que nós não temos, não é? Nós não teremos enquanto tivermos racismo, enquanto tivermos homofobia, enquanto tivermos misoginia, enquanto tivermos pobrefobia, enquanto considerarmos que a vida social se resolve com remédios. Então, acho que é um dia para mim importante. Foi importante vir aqui hoje, não é? Eu queria começar. Eu faço parte desse debate já há algum tempo, participo sempre que possível, mas, mesmo que não presencialmente, eu participo da discussão, da produção de conteúdos e de ideias para esse debate. E eu queria começar minha fala contando uma história. Há uns dias atrás, eu estava sentada com a minha filha mais nova, assistindo televisão, o que é raro. Mas tivemos aí uns feriados, não é? E, assistindo a TV, eu pude notar que, num período de mais ou menos 1 hora, de aproximadamente 10 propagandas de televisão, 5 eram sobre medicamentos. E aí, até a minha filha e eu começamos a brincar com isso, porque a gente foi constatando que, se você trabalha demais e esse trabalho te produz dores, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, bom, tem analgésico, anti-inflamatório, e parece que isso resolve seus problemas trabalhistas. Se você não pode tomar leite, tem intolerância, já tem remédio para isso. Você toma o remédio e toma leite. Se você está preocupado, né, ou você tem um problema sério a resolver, bom, a solução está num remédio líquido, né, que te deixa calminho ou calminha. Se você tem gripe, você não pode parar de trabalhar. Você tem umas pílulas milagrosas que vão deixar você em pé. Se você quer emagrecer, você vai ter acesso a cápsulas que vão queimar as suas gorduras.
Se você está triste, desanimado, seja por qual motivo for, você tem remédios que vão te dar energia. Sem falar nos florais, que são tiro e queda, né? Se você quer deixar o seu cabelo mais brilhante, mais sedoso, você pode tratá-lo de dentro para fora com cápsulas, né? Com remédios. Se você é mulher e fica irritada por alguma razão, bom, existem os remédios para TPM. Se você é homem e anda desanimado, sexualmente meio lento, também tem remédio para isso, né? Se você vai envelhecer, nem pensa nisso. Existem vitaminas que vão retardar o seu envelhecimento. Então, a gente acabou brincando muito, as duas, e isto não é brincadeira, é sério, que parece que para viver na nossa sociedade, você precisa tomar por dia entre 10 e 12 medicamentos, no mínimo. Não é? Isso faz parecer que estar vivo é estar doente, né? E que os problemas cotidianos, os problemas da vida em sociedade, são problemas do indivíduo, né? São seus problemas individuais, né? E parece que isso não tem nada a ver com a sociedade. Eu recebo muitas queixas de pessoas que procuram atendimento psicológico, pessoas negras, e quando relatam situações de sofrimento por causa do racismo, elas escutam: racismo não existe, esse problema é seu, não é? Então, a gente vai concentrando todos os nossos questões, nossos dilemas no sujeito individual. E concentrando no sujeito individual, nós vamos identificando ou criando doenças, criando patologias, não é? Porque, se é do sujeito individual, ele tem um problema que se manifesta com algum tipo de sintoma. E aí a gente dá nome para eles, não é? Eu diria que nós criamos rótulos. E nós vemos crescerem, serem ampliados esses rótulos. Há patologias que nós não tínhamos nomes, não havíamos criados ainda, né? Nós vamos modulando os rótulos. Por exemplo, existem classificações de depressão que vão dizer que mais de uma semana de tristeza já é depressão. Não importa qual a razão. Não importa se o seu filho morreu, não é? Mais de uma semana é depressão, já põe o rótulo lá, não é? Para as crianças que se movimentam muito, que são mais agitadas, nós também temos rótulos, né? As hiperativas, as que têm TDAH, não é? Não importa como elas sejam. Essa minha filha, quando era criança, ela era móvel, ela era uma criança, ela fazia ginástica e era uma criança que não parava quieta, que pulava, que fazia exercício, que comia pulando, não é? E que na escola também não parava quieta. Mas, ao mesmo tempo, prestava atenção em tudo, só que pulando. Felizmente, ela estudava numa escola que não rotulava. Porque numa escola comum ela seria certamente considerada hiperativa, né? Então, as crianças que querem correr, que querem pular, que querem brincar, hoje são chamadas de hiperativas, não é? Quando você se depara com crise entre casais, rapidamente alguém situa a razão da crise na mulher e diz que ela tem TPM. Quando você tem crianças, adolescentes, e isso com adolescentes acontece muito, questionadoras, questionadores, não é? Que na escola, ou mesmo em casa, não é?
problematizam, duvidam, perguntam. A gente hoje existe um rótulo para isso, que é o TOD. TOD, neste caso, não é um achocolatado. É transtorno de oposição desafiadora. Né? Então, nós vamos transformando aquilo que, de certa forma, demanda da sociedade, flexibilidade, demanda da sociedade, abertura à diferença que nos constitui. Não é? Você tem a criação de rótulos. E o que você faz com esses rótulos? Você transforma esses rótulos em patologias. Né? Isso é patologizar. Né? Bom, o que você faz, portanto, é focar essas questões no indivíduo e deslocar das condições de produção. Quando você diz que uma pessoa que está há mais de uma semana triste, que ela está com depressão, você não se pergunta por que essa pessoa está triste. E o que se pode fazer por ela. Não é? Você tem, portanto, uma compreensão estreita dos problemas, limitada, unilateral. Não é? Qual é a consequência imediata da patologização? É a medicalização. Se você diz que o sujeito está doente, se você situa os dilemas sociais no sujeito e o adoece, você precisa apontar ou apresentar um remédio. E hoje o que a gente percebe é que existe medicamento para tudo. Existe remédio para tudo, não é? E, junto com isso, vem a crença de que se pode resolver tudo com remédios. Não é? Para tudo há um medicamento. E esses medicamentos, eles são incidência no sujeito individual. O que faz parecer que nós vivemos num mundo de Alice, onde tudo funciona bem, onde tudo é maravilhoso. Não é? Todas as instituições são perfeitas, ninguém tem problemas concretos do cotidiano, a escola é maravilhosa, não é? A sociedade é maravilhosa, ninguém passa fome, ninguém está preocupado com desemprego, ninguém está desempregado, ninguém está preocupado com a reforma da Previdência, com a venda do pré-sal e por aí afora, não é? Ou das riquezas da Amazônia. E aí a gente se pergunta a quem isso interessa? Não é? Por que é que temos funcionado desta maneira? E cada vez mais, a quem isso interessa? E aí eu selecionei alguns setores. O primeiro é óbvio, é a indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica cresce, se expande, enquanto outros setores do tecido social se retraem, a indústria farmacêutica cresce. Cada vez que você vai à farmácia, tem uma marca nova, um fabricante novo. Quando você pede um remédio bem simples, o farmacêutico te oferece uma gama de possibilidades de marcas. Não é? Então, a indústria farmacêutica cresce. Tá certo? É alarmante a quantidade de medicamentos que hoje são produzidos e consumidos na nossa sociedade. Eu estava vendo na internet, existem uns sites que são vinculados à indústria farmacêutica, que apontam os top 10 dos medicamentos, os mais consumidos. Não é? E entre os mais consumidos, os analgésicos estão lá entre os 5 mais consumidos, entre outros, não é? Os ansiolíticos estão lá. Eu vou mencionar, para discutir isso, um caso específico, não é? Que é o do metilfenidato, que é o da Ritalina e do Concerta. Gente, um remédio chamar Concerta já é ruim.
não é? Mas, enfim, a Ritalina, o Concerta, e essa substância, que é o metilfenidato, num dado de 2014, se constatou que, em 10 anos, a produção e importação da substância metilfenidato aumentou em 373% em 10 anos. E o consumo em 775% no Brasil. Esse consumo, ele abrange pessoas a partir dos 3 anos de idade, né? E o Brasil é o segundo maior consumidor da Ritalina, né? Entre os 5 remédios controlados mais consumidos, né, estão os ansiolíticos, os remédios para estresse e os antidepressivos. Tá? Então, interessa à indústria farmacêutica o adoecimento da sociedade? Interessa. Né? Interessa. Né? Tanto é que é enorme investimento na propaganda. Né? Como se remédio fosse algo que devesse ser consumido indiscriminadamente e que, como se precisássemos de todos eles. A quem mais interessa? Bom, no capitalismo neoliberal, interessa o setor produtivo, né? Não ao trabalhador, interessa às instâncias de controle do mundo do trabalho. Por quê? Porque no capitalismo neoliberal, produtividade é uma meta, é um modo de existir. Temos que ser produtivos, tá certo? E, para sermos produtivos, não podemos ficar doentes. Né? Tem uma propaganda, inclusive, na TV, com uma atriz famosa, em que ela diz: eu estou com gripe, mas eu não posso parar. Né? Eu não consigo parar. Então, eu tomo o remedinho tal, porque eu não vou parar. Então, o que se apresenta para o setor produtivo são as soluções rápidas. Quanto mais imediatas, melhor. Né? Outro dia, uma colega, conversando comigo, dizia: tem tantas doenças letais para as quais não estão sendo pesquisadas vacinas, por que tem vacina para a gripe, que, via de regra, não é letal? E aí eu olhei para ela e disse: porque gripe deixa você na cama, e aí você não vai trabalhar. Né? Então, precisa ter uma vacina que garanta, né, a produtividade a qualquer custo. Né? Então, para o capitalismo neoliberal, a medicalização interessa. Né? Assim como, porque são irmãs gêmeas, a patologização. Tá certo? Porque oferecem o quê? Soluções rápidas, soluções de curto prazo, soluções imediatas, em qualquer campo. Bom, para quem mais interessa? Interessa para as políticas públicas de saúde. Por quê? Né? E aí é para quem? Para os gestores das políticas públicas, e não para as políticas em si. Né? Porque, para os gestores, investir na medicalização é investir no setor privado, produtor de soluções rápidas que não interrompam a cadeia de trabalho, tá certo? Mas por que não investir no desenvolvimento e na promoção do bem-estar social, físico, psicológico? Não é? Por que não investir nas políticas de promoção, nas políticas de atenção, nas políticas de desenvolvimento, né, dos sujeitos, da comunidade? Qual é o interesse que efetivamente há no investimento de algo que, afinal, emancipa e liberta? Numa sociedade que sequestra direitos, emancipar e libertar não é de interesse dos nossos gestores
das políticas, tá certo? Quando nós temos um ministro da Saúde que anuncia que este ano tivemos uma economia de X, com orgulho, e nós vamos aos postos de saúde, e os postos de saúde não têm nem esparadrapo, né? Não tem nem material para curativo, nós entendemos que economia é essa. É a economia no que gera bem-estar, no que gera saúde, liberdade, emancipação. E é atrelamento à indústria farmacêutica, né? Então, no campo das políticas, também o investimento é na patologização, é na medicalização. Um exemplo disso é a Lei 13.438, que impõe agora que crianças de 0 a 18 meses sejam submetidas a um protocolo de avaliação de espectros que sejam comprometedores do desenvolvimento, entre eles o autismo, mas não só. E risco psíquico, E aí, quem vai fazer isso? Os pediatras nos consultórios de pediatria vão avaliar risco psíquico. Quando a gente olha para isso, olhando de longe, você diz assim, não, poder prevenir problemas é bacana, é legal. Aí você olha um pouco mais de perto e você diz assim, bom, então, para fazer essa avaliação de 0 a 18, a gente está pressupondo que essas crianças necessariamente nasceram com essas características. Então, de novo, você está jogando os contextos socioculturais de produção dos nossos muitas possibilidades de risco, não é? Olha mais de perto e pensa assim, bom, são os pediatras que farão isso? Com que formação? Com que formação em psicologia? Com que profundidade? Não é? Então, esta é uma medida que mostra como as nossas leis vão nos encaminhando para essa dimensão da patologização e da concepção de que as coisas estão dentro, prontas no indivíduo, que é uma concepção, inclusive, antiga, né? Que a gente já imaginava superada. Mas, como andamos voltando ao século XVII, não é surpresa. E aí eu queria falar um pouco das consequências, né? Primeiro, das consequências físicas, da habituação e da dependência. E eu falo de habituação porque mesmo aqueles medicamentos que não são psicoativos, não são tarja preta, você, ao tomá-los frequentemente, regularmente, você vai sim habituando o seu organismo, se habituando e se tornando dependente deles, mesmo que não fisicamente dependente, não é? Mas parece que você não consegue tocar a sua vida se aquele medicamento não estiver ali na sua vida, não é? E como se fosse ele que fosse prevenir qualquer possibilidade de risco. Eu tive uma amiga que tomava Buferin, que é uma aspirina, para não ter gripe. E aí ela teve uma gastrite. Mas parece que ela precisava tomar aquilo para se sentir protegida. E tem também a dependência física mesmo, que é provocada por muitos medicamentos, né? E o aumento da resistência aos medicamentos, quanto mais você os toma. Bom, se a gente olhar para o metilfenidato, a Ritalina, o Concerta, e eu gostaria de falar dele de modo específico, porque eu vou falar dele depois com relação à questão da escola, ela é uma prima, né, da cocaína, né? Ela atua no sistema nervoso central,
ela produz dependência química, né? E ela exige doses cada vez maiores para manter a sua eficácia. Então, ela é uma droga, né? A gente poderia trocar o nome metilfenidato por qualquer droga e poderia fazer essa mesma descrição, né? Ela produz efeitos colaterais já constatados, efeitos no funcionamento cardíaco, no funcionamento do sistema gastrointestinal, e efeitos psicológicos, inclusive, de longo prazo. Já existem estudos internacionais que associam o consumo por período muito longo da Ritalina com tendências a suicídio e tendências psicóticas. Então, ela produz consequências de longo prazo e consequências bastante sérias, né? Bom, mesmo assim, esses medicamentos são utilizados, têm sido utilizados no Brasil em larga escala, e na escola isso se expande de uma forma assustadora. O uso da Ritalina na escola, desde as crianças do infantil, de 3 anos para frente, até adolescentes e jovens, é algo que se expande e se amplia a cada ano. Eu queria contar uma história para poder construir um significado para isso. Há um tempo atrás, uma conhecida minha recebeu uma queixa da escola de que o seu filho de 5 anos não parava quieto. O que era não parar quieto? Ele queria brincar, ele queria pular, ele queria correr, né? E a sugestão da escola foi de que levasse o menino a um neuropediatra. E a minha colega, mesmo relutante, atendeu ao pedido da escola e levou o seu filho de 5 anos a uma neuropediatra. E quando ela contou, a minha amiga contou por que estava lá, qual era a indicação da escola, a fala da neuropediatra foi: não se preocupe, fique tranquila, eu vou prescrever um medicamento para o seu filho e ele vai se tornar um príncipe. Que medicamento era esse? Ritalina. E a minha amiga saiu de lá bastante descontente, não comprou remédio, porque ela entendeu naquele momento que, primeiro, não era isso que ela queria, não queria transformar o filho dela num robozinho quietinho, arrumadinho, né? E ela entendeu que o que a escola pedia a ela não era correto. Mas por que eu conto isso? Porque todos os dias pais, mães de crianças nas escolas são chamados e são aconselhados a levar os seus filhos ou no neurologista, ou no pediatra, ou, quando é na escola pública, ao postinho, que é o posto de saúde, e são aconselhados a pedir a prescrição de Ritalina. As pessoas vão já com esta fala: olha, a professora ou a diretora me disse para vir aqui porque o meu filho tem problemas de conduta na escola e ela acha que ele precisa tomar Ritalina. Isso é comum, né? Eu tenho uma orientanda de doutorado que está quase concluindo. Ela fez a pesquisa dela numa cidade aqui do interior paulista e ela foi olhar os prontuários das queixas escolares, quando as professoras encaminham uma criança para a sala de reforço, encaminham para serviço de psicologia, encaminham para a ida ao posto de saúde, qual é a queixa? E as queixas são de coisas que são das crianças. Não para quieta, né? É um pouco mais lenta do que os colegas para ler, ou é rápido demais, incomoda os outros. São queixas que fazem parte da nossa diversidade. Mas, quando você transforma em queixa, você transforma
em um problema que será transformado numa patologia e você vai indicar a busca de remédios, né? A Ritalina, ela é um recurso que tem sido usado cada vez mais. Ela é chamada, na cultura escolar, da droga pacificadora, né? E de todos os efeitos que se conhece dela no ambiente escolar, um dos bastante fortes é o efeito zumbi. O que é o efeito zumbi? É ficar quieto, claro. Assim, ó. Só não baba. Os remédios mais antigos faziam babar, os atuais não fazem babar. Mas a verdade é que o sujeito está ali, mas ele está ali relativamente dopado, né? E aí, é claro, a criança fica quieta, o adolescente fica quieto, né? Mas o que significa para ele estar ali na escola daquela maneira, não é? De que serve para a criança, para o jovem, estar ali dopado, não é? Nós não temos estudos, nem nacionais nem internacionais, que provem que, de fato, há uma eficácia na aprendizagem, né? Há uma eficácia no controle da conduta, mas não na aprendizagem. Então, a criança está lá, está na escola, está quieta, mas ela está aprendendo. Mais do que isso, qual é a satisfação que ela tem de estar ali? Qual é a felicidade dela? Quanto ela vai poder usufruir deste lugar chamado escola, da interação com os colegas, da própria interação com o professor e com o professor, né? Quanto a administração dessa droga, de fato, permite que a criança usufrua do espaço escolar, né? E aí, essa questão me remete a uma coisa que para mim é muito preocupante. Eu tenho falado disso há um tempo, e só não escrevi ainda porque não deu tempo, mas que é a questão da perda da infância, né? Hoje, as condutas que nós dizemos que são inadequadas na escola e fora dela são condutas infantis, não é? São condutas infantis, de exploração do espaço, de exploração do próprio corpo, não é? De desejo do movimento, né? Vallon já nos ensinou isso, que movimento para a criança é vida, não é? Para todos nós. Então, o que nós estamos fazendo é matar a infância, né? Matar a infância em casa, porque não pode tirar tudo do lugar, porque não pode rabiscar, não pode mexer, não pode pular, não pode não sei o quê. E essas nossas crianças, muitas, não podem mais ir para a rua também, para fazer nada disso, e não tem quintal, né? E matamos na escola também, porque tem que ficar sentada, porque não pode pular, porque não pode correr, porque não pode fazer barulho, né? Então, nós vamos matando a infância. Nós vamos transformando as crianças cada vez mais em pequenos adultos. Nós até os vestimos como pequenos adultos, como lá no século XVII, não é? É só observar. Os saltinhos altos para as meninas de 4 anos, e por aí afora. Uma outra questão que, para mim, é séria é a desresponsabilização da sociedade e da escola, não é? No momento em que você patologiza e que você diz que a solução daquela conduta é um medicamento, você desresponsabiliza a escola. A escola não tem nada a ver com o fato de que, às vezes, as crianças estão desinteressadas ou que não estão aprendendo tanto quanto deveriam. É como se a responsabilidade por ensinar e formar não fosse da escola. Uma outra dimensão da desresponsabilização é o fato de que, uma vez medicalizada,
Uma vez que você tem um laudo sobre a criança, e o laudo virou uma arma, né? Você diz, bom, agora, olha, está aqui documentado que esta criança não tem solução. Então, não é minha responsabilidade promover a sua aprendizagem, porque eu tenho um laudo. Né? A gente escuta isso com muita frequência. Né? A pesquisa da Tamires, essa que eu mencionei, também menciona isso. Né? A professora que diz, eu preciso de um laudo. Para que eu preciso de um laudo? Para dizer, olha, se essa criança aqui não aprender, não é culpa minha. Né? Aliás, um discurso muito frequente na cultura escolar é transformar a responsabilidade em culpa. Né? E é bom a gente diferenciar essas coisas, porque culpa é um sentimento individual, não é? Situacional, e responsabilidade é coletiva. E, no caso da escola, é institucional. Então, nós não podemos falar em culpa. Até porque, se você falar em culpa, você tira a espada da cabeça do aluno e joga na cabeça do professor, o que também é injusto. Não é? Nós precisamos falar em responsabilidade. E aí é responsabilidade institucional e é responsabilidade social e política, com o quê? Com a promoção do desenvolvimento, do pleno desenvolvimento, com a formação, com a aprendizagem dessa criança, desse jovem que está na escola. Né? A medicalização e a patologização não favorecem que a escola, como instituição, assuma plenamente essa responsabilidade. E aí eu queria encerrar, porque eu quero ouvir também, né? Dizendo que nós temos uma tarefa cidadã. Né? Nós temos uma tarefa como movimento, né? Movimentos em favor da despatologização, contra a medicalização. Nós temos uma tarefa como instituições, Conselho Regional, Conselho Federal de Psicologia, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia e tantos outros, não é? E também como docentes, como a POESP, como docentes da universidade, como parte das instituições escolares, que é atuar na contramão da patologização, né? Que é atuar na promoção da aprendizagem, na promoção do pleno desenvolvimento. Né? Atuar para pensar uma sociedade que se pense com responsabilidade, né? E que, portanto, se pense coletivamente. Acho que essa é uma tarefa de todos e todos, todas e todos nós que somos comprometidos com o campo da educação. Para nós não deve ser uma escolha, deve ser um compromisso. Obrigada. Ângela, muito obrigado. Acho que foi muito bacana, assim, muito abrangente. Foram várias provocações aqui. Eu queria só complementar e falar um pouquinho aí da minha experiência. Eu sou médico, né? E trabalho na saúde da família, na atenção básica. E tantas vezes eu me senti e senti colegas meus como se fôssemos traficantes que operam dentro da lei, né? Porque o que você vê muitas vezes, né? Você vê situações, por exemplo, a renovação de medicamentos psicotrópicos, né? Especificamente dos benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos, para quem não sabe, é o famoso Rivotril, o famosíssimo diazepam, são medicamentos ansiolíticos, Lexotan, tem vários, né? E que promovem muito abuso, muita situação de dependência e de um uso abusivo, né? E a gente tem milhões e milhões de brasileiros. Na verdade, o Rivotril está sempre ali no top 2 ou 3. Na verdade, ao longo dos anos 90, houve uma transição, é interessante porque ela acompanha a mudança no mundo do trabalho, entre o primeiro campeão de todos ser o diclofenaco, entre os mais vendidos,
para o Rivotril, na medida em que o mundo do trabalho a gente foi passando por um processo de desindustrialização, de diminuição do percentual da mão de obra que estava ocupada no campo, nas tarefas, né, do trabalho braçal, e aí a gente começa a ver mais uma sociedade mais marcadamente dos serviços e com essa questão do ingresso dessas outras tecnologias que capturam a nossa força de trabalho permanentemente. Moral da história, um incremento imenso do uso de ansiolíticos e antidepressivos ao longo desses últimos 20 e poucos anos, né? E aí, o que eu já vi em unidade básica de saúde, por exemplo? Tinha o caderninho da renovação. O que era o caderninho da renovação? Isso é proibido pelo Conselho de Medicina, mas isso é realizado largamente em tudo quanto há de centro de saúde pelo Brasilzão afora aí, talvez não necessariamente em Campinas, mas nos interiores eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. E era o quê? Esses medicamentos, que eram de uso crônico, prolongado, não dava para fazer consulta todo mês para poder avaliar o uso desses medicamentos pelas pessoas. Está melhorando, não está melhorando? Vamos fazer um plano para desmame, um plano para melhorar isso, um plano para diminuir? Não tem nada disso. O que tem é um caderno que fala a data em que vence a receita do seu Zé, da Dona Maria. Então, nessa data, o médico, a médica em questão já tem que deixar uma receita pronta para o paciente poder pegar de volta a receita e continuar usando sem prejuízo para o seu uso da medicação, né? Um negócio de louco, assim, porque aí, quando você vai ver, na verdade, tem trocentos casos de pessoas com 20 anos de uso dessas medicações, 25 anos de uso, 15 anos de uso. Isso é feijão com arroz da saúde da família, isso não é assim. E aí, ai de você se faltar o diazepam, ou faltar especialmente o Rivotril, faltar a fluoxetina no centro de saúde, ou por algum motivo a receita não estiver lá. Eu já vi barraco na recepção, já vi briga, quer dizer, com todas as características mesmo de substâncias de abuso, dessa coisa de ter uma ansiedade associada à iminência da não utilização daquele remédio e um monte de outras coisas, né? Então, aí quando você pensa que hoje 18% do PIB norte-americano está no setor saúde, isso é mais do que todo o PIB brasileiro. E o setor saúde americano, ele é o setor particularmente medicalizante, particularmente médico-centrado, procedimento-centrado, medicamentalizante, né? E é o principal produtor, é de onde emana mais conhecimento que é aproveitado, utilizado e estabelecido como conhecimento padrão ouro para a área da saúde no mundo, né? Então, aí quando você entende o que significa essa cadeia, de fato, toda essa discussão sobre a pressão medicalizante que existe sobre a vida é uma discussão, né, a meu ver, das mais importantes. Tem a ver com o controle dos corpos das pessoas, mas tem a ver com esse controle num nível profundo, porque ele tem a ver com a maneira como a gente vai ser e vai continuar sendo enquanto sociedade. Na minha opinião, existe de fato vamos dizer, uma tendência, né, a isso que você colocou, zumbi, você um depender... projeto político. Um projeto político, econômico, tem a ver com a estrutura do capital nesse momento da humanidade, enfim. Né, é uma discussão que ela nos permite ir muito longe, né, e aí, nesse sentido, acho que abre mesmo uma ótima... E aí, inclusive, enquanto você foi falando, eu fui lembrando do tanto que me incomoda quando eu vou ler artigos científicos nas grandes publicações internacionais da medicina, o Lancet, o New England Journal of Medicine, o Jornal da Associação Médica Americana. São todas as publicações que o pesquisador brasileiro que publica num desses periódicos é considerado o bambambam da universidade, o cara que enche a universidade de orgulho, o pesquisador que, nossa, esse traz recursos, tem verba da CAPES, tem bolsa da FAPESP, tem não sei o quê. E aí quando você vai ver pelo menos isso, né? Hoje em dia existe a cultura na medicina de publicação de conflito de interesse. E é publicado em letrinhas bem menores do que as letrinhas do artigo propriamente, no finalzinho ali, junto do nome do autor. E 90% tem. Este pesquisador recebeu bolsa da Pfizer, da Sanofi Aventis, da não sei o quem, da não sei o quem. E é uma lista desse tamanho, e os caras... E os vieses são muito grandes. E aí você fica... realmente num labirinto muito complicado, porque você não consegue nem ter acesso à informação de qualidade produzida com
um respeito mais profundo para evitar que você seja capturado por esses tipos de viés, né? Até porque a grana está lá, então se você quer fazer uma pesquisa para desbancar aquilo que foi dito, você tem que ter grana. Quem vai te financiar para pesquisar e provar que aquele medicamento que falaram que era significativa a diferença entre A e B, mas era só um pouquinho, na verdade ele brincou com os números ali para falar que era, na verdade ele está só botando mais um remédio que agora é patenteado, via de regra é isso, né? O que acontece muito também é isso. Vence a patente... Às vezes não é nem brincar com os números, é trocar de indicador estatístico. Não, esse indicador não é bom, não está me dando o resultado que eu quero, Vamos pra troca de outro. indicador. É isso. E aí, assim, quem vence a patente, por algum motivo, quando vence a patente, aparece um outro medicamento, esse sim patenteado, que vai poder, que é um pouquinho melhor e vai ser indicado e tal. Então é uma situação super. E aí, né, a gente vê isso acontecendo, essas coisas chegam aqui, né? A gente teve recentemente aqui uma discussão na Câmara sobre a questão dos representantes de indústria farmacêutica no centro de saúde. Tinha uma normativa da prefeitura que proibia a presença deles nas unidades, né? O que acontece? Infelizmente, os equipamentos de educação continuada e permanente da prefeitura, por exemplo, são muito frágeis, né? Então, muitos profissionais que estão na rede se veem sem instrumentos concretos de atualização, de manutenção, né, do seu conhecimento, enfim, cotidianamente. E aí, quem que oferece essa informação muitas vezes? Os representantes. Enfim, fui xingado de tudo quanto é coisa por muitos representantes aqui, porque eu me opus frontalmente a isso, né? Porque aqui o prefeito propôs que, um vereador, na verdade, que propôs que fosse autorizado novamente por lei. Acabou fazendo-se um certo acordo lá, do qual eu não participei, mas o fato é que existe uma pressão tremenda, né, em cima disso. Então, é um jeito de pensar a sociedade e o mundo que ele invade todos os aspectos da vida e tem um recorte de classe que eu acho que tem que ser colocado muito claramente, né, porque, de fato, quem tem grana... vai atrás de multiprofissionalidade, né? Super fashion, super chique. Se você tem grana, você realmente ter uma escola que permite essas vivências da infância, do não sei o quê, né? No fundo, hoje a medicalização, embora ela acometa a todos, ela tem um recorte de classe que é muito presente, muito forte, né? E aí não posso deixar de falar, né, de como é que isso vai se estendendo, essa coisa do achatamento das perspectivas existenciais das pessoas, vão se estendendo para todos os aspectos da vida das pessoas, da limitação à possibilidade de ir e vir porque o transporte se torna caro e inviabiliza isso, recentemente, por exemplo, a determinação pelo prefeito de São Paulo, né, de que pobre não tem hábito alimentar, né? A farinata, para mim, ela é uma coisa assim, é a medicalização chegando na coisa mais básica e sagrada, que é o direito de comer, né? De sentir, de compartilhar, de ter prazer, de sentir gosto. E o Dória me propõe alimentação liofilizada, né, em farinha de aproveitamento de comida que vai vencer para pobre. Né, evidentemente, ele não ia propor isso no Fazano, no Dom, nos restaurantes que ele frequenta eu nem sei se ele é pai, se ele não é um filho dele, mas ele mas assim, não vai propor isso para a família dele. E aí depois a Célia Leão, deputada aqui do PSDB aqui de Campinas, propôs essa maluquice, enfim, para o resto do estado inteiro, né? E a gente se opôs a isso. Eu até protocolei uma lei aqui que proíbe a distribuição de farinata dessa coisa aí nas escolas aqui de Campinas, né? Acho que é uma coisa desnecessária, aparentemente, mas pelo jeito não, né? A gente nunca... Melhor não correr o risco. Não, porque quando você vê que é uma deputada que tem trocentos mandatos aqui da cidade, propõe uma legislação para âmbito estadual, para justamente fazer essa, vamos dizer, essa distribuição no estado afora, eu já imaginei que daqui a pouco alguém ia falar que Campinas, então, vai ser a cidade pioneira na distribuição da farinata. Eu não duvido nada. E aí, felizmente, depois da nossa divulgação e do constrangimento que isso provocou na deputada, ela retirou esse projeto de lei. Eu fiquei muito orgulhoso, inclusive, muito feliz. E essa semana o Dória também tirou de vez, né? Porque acho que
A resistência não foi... Não aguentou a pressão, né? Foi, enfim, acho que são eu fiquei com várias provocações aqui, muito bom a gente poder falar disso de vez em quando, e essas questões vão chegando aqui na Câmara, aqui de vez em quando aparece um projeto de lei que tem um recorte desse tipo, tipo esses mecanismos de gatilho, teve um que a gente, alguns anos atrás, a gente ajudou a engavetar, que tratava da dislexia, né, e também, foi da dislexia... Foi do TDAH. E do TDAH, que era isso, que era um projeto que esses Ctrl-C, Ctrl-V no Brasil inteiro, que o projeto incluía, determinava que o professor tinha que fazer o diagnóstico não, a detecção precoce do TDAH, e que no mesmo projeto estabelecia que a criança tinha direito ao medicamento. Entendeu? Assim, tem um salto. O professor detecta e a criança tem direito ao medicamento, e no meio do caminho ele tem que ser atendido por um profissional de saúde. E era grave porque esse projeto em especial era aos 7 anos de idade. Era a criança entrando na escola, ela já precisava passar pela avaliação pelo professor para fazer a mesma coisa do 0 a 18 agora, só que fazia aos 7, porque na época as crianças entravam aos 7, né, no primeiro ano, então ela tinha que passar pela avaliação de risco para TDAH e dislexia. Então é a mesma coisa. Enfim, mas são essas coisas vão chegando aqui no cotidiano da gente, né, na cidade e tudo mais, e isso acho que tem que ser objeto permanente da nossa atenção, da nossa reação. Acho que... Não sei se a Rosângela quer colocar algumas questões, que ela também deve ter sido provocada, em seguida a gente abre aqui. Tratem de contribuir para o debate. Valeu. Eu queria colocar um pouquinho da questão da patologização e da medicalização, porque a Ângela fala bastante na questão do uso, né, dos diagnósticos associados aos remédios, mas é importante a gente lembrar que patologizar e medicalizar a vida não é só usando remédios. Então, às vezes, indicativos de tratamentos que a gente faz para as crianças também são medicalização da vida. Então, você dizer que uma criança que está iniciando o processo de alfabetização dela, depois eu vou querer que a Ju me ajude nisso, né? A nossa pedagoga oficial, né? Quantas crianças no processo regular, né, de construção de leitura e escrita, ou por estarem mais lentas, ou por questões mil que são possíveis de acontecer nesse processo, apresentam trocas, apresentam algum nível de que eu não gosto de chamar de falha, mas é assim que as pessoas falam, né? Alguma falha no registro, e as pessoas dizem que essas crianças são disléxicas. E aí o indicativo vai para a fono, ou vai para o psicólogo, para o psicopedagogo, né? Ou a criança com as questões comportamentais, né? Como diz a Cida, a criança deve se descomportar, né? Mas se a criança se descomporta, ela vai para o psicólogo porque ela dá trabalho, né? Então, estas coisas, né, também são medicalizar e patologizar a vida. A gente costuma usar patologização e medicalização como sinônimos, e hoje já vem um nome que vem aparecendo para tentar diferenciar um pouco mais as coisas para a questão do remédio, que é a medicamentalização. Então, já tem várias pesquisas, já tem artigos sendo publicados, que é para a gente não centrar a preocupação da patologização e da medicalização só no remédio. É grave, importante, a indústria farmacêutica está rica, né? As farmácias estão explodindo em todas as esquinas, e elas não são mais farmácias, elas são supermercados, né? Para mim, é loja de conveniência, porque você compra tudo dentro das farmácias. Então, é importante esse dado, mas a gente não medicaliza só nesse viés. A gente medicaliza ao não reconhecer o direito à diferença, à singularidade dos sujeitos. Então, quando eu quero homogeneizar a vida, como eu quero que todo mundo funcione do mesmo jeito, todo mundo aprenda do mesmo jeito, todo mundo se comporte do mesmo jeito, eu estou patologizando e medicalizando a vida. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente deixar registrado aqui. Eu acho que isso é importante mesmo, e acho que, se a gente reparar hoje, existe uma coisa assim de todo mundo tem que ser feliz o tempo inteiro, né? Felicidade virou assim, uma forma de opressão, porque todo mundo tem que ser feliz, e você tem que ser feliz a qualquer preço. Sim. Não é? Então, você não pode
viver momentos de tristeza, você não pode manifestar contrariedade, você tem que sorrir o tempo todo, você tem que estar feliz apesar de qualquer coisa. E uma forma de... Essa imposição também é patologização, porque se você não é feliz, algum problema você tem. Sim. Não é? E se você não é feliz, você tem que achar um mecanismo de resolver a sua infelicidade, mesmo que ela seja momentânea, seja com remédios, seja com exercícios, porque aí você aumenta a produção de endorfina e você vai ficar legal, né? Seja fazendo compras, se você puder fazer compras. Então, hoje, essa coisa da felicidade, assim, como uma imposição, como norma, é uma forma de patologizar, de novo, a vida. Porque, concretamente, não é possível ser feliz o tempo inteiro. Eu acho que nem é bom, né, gente? Acho que a vida, eu brinco, né? A vida cor-de-rosa deve ser cansativa, né? Eu falo que conflito, né? E a gente estuda muito isso quando a gente pensa em processos de aprendizagem. Como a gente aprende? Não é através de conflitos, né? Quando você está muito crente num determinado processo, né, de criação, de construção, eu não avanço. Eu preciso ser conflitado, eu preciso ter dúvida, eu preciso ter curiosidade para eu avançar. Então, processos de conflito são processos de crescimento. Claro que com isso a gente não está fazendo apologia ao sofrimento, né, ao qual a gente está sendo submetido, certo? Não é isso. Mas assim, precisa desestabilizar para você dar o próximo passo no seu processo de desenvolvimento. Só que isso não está sendo permitido, né? Quando você desestabiliza para dar o próximo passo, você já corre o risco de estar sendo patologizado. Não, e concretamente, você não pode ser bobo alegre se você quiser entender o que é que te produz sofrimento, né? E enfrentar. Sim. Né? Essa coisa da felicidade a qualquer preço, às vezes, te impede de perceber as situações de sofrimento, as situações de pressão e enfrentá-las. Né? Sim, com certeza. Pessoal, então a gente abre agora para quem quiser se colocar. Alguém quiser... Aí só peço que fale aqui, ó, o microfone fica aqui, e que se apresente, porque aí a gente... Isso vai para o registro, né? Então... Tá certo. Fica sabendo quem falou. Vamos lá. Tá joia. Meu nome é Roberto, eu trabalho numa creche e, graças a Deus, eu já falo assim, a gente não tem, assim, eu percebo pelos pais, né? Assim, às vezes a ansiedade dessa entrada dessa criança na escola, então, aquele motivo da família. Eu falei, gente, calma, né? Porque vocês passam tudo isso para a criança, né? E a criança, que a gente sabe, né? Quem é professor, quem está na área da educação... E nós tivemos um caso, assim, o pai não era tão presente, mas quando ele foi à escola, logo no início, ele observou que o filho tinha um machucadinho, tinha arranhado. Mas o que significa isso, né? Mas o seu filho brinca. Ele está na escola, né? Tem os momentos de coisa, vai ser arranhado, vai, né? Vai ter uma hora que vai fazer uma atividade, vai se sujar. Faz parte da rotina de uma escola, né? Aí ele ficou assim, olhando, eu falei, pai, graças a Deus, o seu filho, ele é uma criança que ele pula mesmo, ele brinca e graças a Deus. O que o senhor queria? Né? O que o senhor queria? Eu acho assim, tá na escola, tem que brincar, a gente está lá para estimular, né? Eu acho assim, as crianças de uma forma sadia, uma forma de desenvolvimento mesmo, né, deles. E nós tivemos um outro caso. Essa é uma mãe que ela teve problema, a irmã dela tinha autismo. Então, a mãe dela, já foi uma coisa mais complicada, porque a mãe dela não contou para ela que a irmã tinha. Então, a irmã tinha alguns surtos, e ela era muito pequena, via aquilo ficou na cabeça dela. E quando essa criança nasceu, a filha dela, ela está lá com a gente, ela já chegou na escola já com o diagnóstico. A minha filha, ela é autista, sabe assim? Calma, né? A gente está ali olhando a criança está brincando, tá, né? Calma.
essa criança, com o passar do tempo, que a gente percebeu que não tinha muito assim, a questão era de questão de limites mesmo, porque não, sabe, ela tinha, por exemplo, não poderia ser contrariada. Então ela contrariava, ela já, mas não tinha nada, uma coisa, a gente falou, não, não é por aí, a gente também não pode, uma criança tem 2, 3 anos, ela não pode fazer nada, gente, assim de, né? Vamos observar. Olha, hoje essa criança, eu falo assim, sabe, tem nada de coisa. Eu falei, mãe. Ela falou, ah, Roberta, desencana. Foi bem assim, vou desencanar. Eu falei, amém, graças a Deus. Porque se tivesse alguma coisa, não é mais. Quem somos nós, né? A gente pode observar e passar isso para frente, mas não que. Eu vejo assim, então, quando eu vejo, né, esses. Porque são, eu falo assim, são lugares e lugares, né? A gente trabalha na periferia, se trabalha num lugar melhor, ou que seja, aonde for, e você vê casos, né? Eu falo assim, tem casos e casos, a gente não pode, eu acho assim, tanto essa, né? Ai, vamos, não, calma, tem que ter, a gente tem que observar, a gente está lá para observar, eu falo assim, procurar ajudar, a gente vai somar. Eu acredito, não vamos passar para, né, deixar a pessoa já falar, não, essa criança já tem mesmo, né? E no fim, eu falo, desenvolveu, tá muito bem. A única coisa que a gente sentiu é a questão do fono, porque ela estava com quase, esse caso já uma criança de quase 4 anos que ela não falava. E agora a mãe mesmo encaminhou para saber, ela está conversando normal e pronto, uma criança normal que, sabe, para ela, a filha dela tinha o mesmo problema da irmã dela. E, sabe, mas eu falo, graças a Deus, foi muito bom, foi muito gratificante. Eu acho que, para a gente que está na educação, ou que está trabalhando, eu acho que é gratificante a gente poder ajudar as pessoas, da forma, né, que a gente... E a questão também que eu falo, a questão de, assim, tanto que nem a Ângela falou, tanto ser feliz como coisa, né, não ser feliz todo o tempo, mas eu acho assim, procurar ser feliz com o que... Não eu vou ser feliz o dia que eu for fazer uma viagem. Eu vou ser feliz se eu tomar um remedinho. A gente tem que ter a felicidade, eu vejo assim, nas pequenas coisas, né? Da gente mesmo. Procurar, né, assim, alguma coisa que seja de bom a cada dia, né? Não ficar esperando, quando eu tiver, quando eu vou ser feliz. Não, essa felicidade não vai chegar nunca. E quando você tiver, a felicidade vai muito depressa, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos que a gente tem. A gente está aqui, está conversando, tá? Eu acho que o papo sabe, é interessante, é uma conversa que vem acrescentar, né? Então é isso. Eu agradeço pela oportunidade. Desculpa se falei muito. Imagina. Quem mais? Alguém vai se colocar, não? Fique à vontade. Então, eu gostei de te ouvir, e eu queria falar uma coisa que é assim. Mesmo quando você está diante de uma pessoa, de uma criança, adolescente, que tem uma dificuldade, uma característica X, não significa que essa criança, essa pessoa, não seja capaz de aprender, né? Nós recebemos na Unicamp, há um tempo atrás, uma professora da Universidade Complutense de Madrid, Maria del Pilar. E ela trabalha com a questão da hiperatividade, do TDAH, e ela apresentou na Faculdade de Educação uma proposta de estratégias de ensino-aprendizagem para crianças que são consideradas hiperativas. E ela vai contando as estratégias, ela foi descrevendo as estratégias. E aí, no final, foi bem legal, porque ela disse assim, olha, essas estratégias que eu estou descrevendo, eu pesquisei, eu as experimentei como pesquisadora, mas, antes disso, a minha mãe usou comigo, porque eu sou diagnosticada com hiperatividade. Isso não me impediu de aprender, não me impediu de me tornar uma professora, doutora e vir aqui falar com vocês. Então, é isso que a gente precisa aprender também, né?
Quer dizer, que na escola, quando a gente diz que deve caber todo mundo na escola, é mais do que espaço, né? Deve caber no sentido de que deve haver formas, estratégias para ensinar, para aprender, diversas, né? A gente aprendeu que ensinar de um jeito só não funciona para todo mundo, né? Isso independe de você ter algum rótulo do que quer que seja. Não funciona para todo mundo, não é? Você pode ver em qualquer nível, as meninas da universidade sabem disso. Numa aula expositiva, alguém precisa anotar para poder se concentrar. Outras pessoas precisam ouvir, porque, se anotar, vão se desconcentrar, não é? Alguém precisa se mexer mais. Então, a gente sabe a gente já sabe disso, né? De que você precisa ter estratégias diversas se você quiser atingir, de fato, aquela pessoa que está ali para aprender. Então, a gente precisa também superar essa ideia de que haverá pessoas que não podem aprender. As pessoas que estão na escola ou em qualquer lugar podem aprender. Bom, me senti intimada, então vou falar um pouquinho. Eu sou Juliana Garrido, sou pedagoga, professora de educação básica e sou professora alfabetizadora, e estou passando pessoalmente por um momento interessante, porque minha segunda filha está aprendendo a engatinhar. E a forma que ela está aprendendo a engatinhar é completamente diferente da forma que aprendeu a engatinhar o meu filho mais velho, que tem 7 anos. No entanto, ninguém em volta está preocupado se ela vai engatinhar ou não. Ela vai engatinhar. Ninguém está preocupado também se ela é capaz de engatinhar. Todo mundo presume que ela seja capaz de engatinhar. Mas a forma como ela está passando por esse processo é totalmente diferente da forma como passou o meu filho mais velho. Quando a Rosângela fala isso da escola e da alfabetização, e acho que chegou exatamente junto a essa sua última fala, Ângela, tem a ver com isso, com a gente acreditar que não há capacidade naquela criança de aprender, né? E é isso que preocupa. E, do jeito como vocês estavam falando, a mesa toda, o Pedro contribuiu também bastante para essa análise de como a gente, no fundo, está mergulhado numa sociedade que é de consumo, e, por isso, a gente consome tudo, inclusive o medicamento, o rótulo e as respostas rápidas e tudo. A gente consome também essa impressão de que diferenças são incapacidades, né? E, portanto, se o aluno faz qualquer coisa que foge do meu esquema esperado, eu já penso em interpretar essa diferença como uma incapacidade. Quando, na verdade, não só cada um tem o seu processo, como nós mesmos passamos por processos diferentes ao longo da vida, e dependendo de que momento, né, de estudo, ou de assunto, ou que envolvimento a gente tenha com o tema em questão. E, no caso da alfabetização, eu acho que a gente está ainda aprendendo, né, não só na escola, eu digo socialmente, né, e as professoras não podem sair desse universo. Socialmente, a gente está aprendendo ainda que as diferenças são constitutivas das pessoas e não marcas de melhor ou pior, enfim. Então, isso, né, de você comentar que tem, que a gente se refere, classifica como falhas, eu já acho muito marcante, muito relevante não entender que a alfabetização é um processo. Sim. E que o processo se desenha de infinitas formas, porque, de verdade, a gente não pode prever como vai passar uma criança ou outra. Eu, como professora, vou vendo como cada criança experimenta aquele conhecimento e vou oferecendo estímulos e ferramentas que possam ajudar lá no processo dela. A outra criança já é diferente. Claro que há semelhanças, né? Há também crianças que um mesmo estímulo pode atender aquele momento do desenvolvimento da leitura e da escrita. Outro grupo de crianças, outro estímulo pode atender. Mas, enfim, o que está posto em jogo, e que eu acho que é importante na discussão da patologização, é que a diferença é premissa, e não o similar, né? A premissa é que cada um vai passar por aquela coisa de maneira diferente. Como uma criança aprende a engatinhar de um jeito e outra de outro, e ninguém está assustado, porque está fazendo o seu processo e está mostrando o seu processo.
E a gente, diante desse processo, vai oferecendo, né, os adultos em volta, os professores, os responsáveis, vão oferecendo o estímulo que se pareça mais adequado àquele momento do desenvolvimento. Então, é interessante pensar como, no fundo, isso que a gente, depois de tanta discussão construída, né, de tanta coisa que a gente já agregou a esse debate, queria ver mais avançado em termos dos serviços, mas ainda não é isso que acontece. A gente ainda está engatinhando nessa concepção de que a diferença é que é o natural, né? E, portanto, ninguém tem que ter medo da diferença. Pelo contrário, eu não preciso correr para classificar aquela diferença, porque, na verdade, ela é só parte de um todo que é comum e que devia ser o mesmo, né? Digamos assim. O normal, o comum, devia ser muito diverso. Mas alguém, que eu não sei quem, resolveu classificar que o normal é muito estrito. E, portanto, tudo que foge deste desenho muito estrito passa a ser classificado como problema. E aí tem 1000 respostas, e 1000 vendas, e, né, muitos interessados em vender essas respostas e tudo mais. E, no fundo, é contra isso que a gente está se pondo. E enfrentar essa avalanche é um trabalho árduo, de formiga, né? Mas eu queria aproveitar, Ângela, e perguntar um pouquinho para você, pedir para você falar um pouquinho mais também de como você enxerga, na sua experiência enquanto professora da universidade, né, que você não está na educação básica, mas está na formação dos professores da educação básica, como você enxerga essa construção da despatologização do ambiente escolar, no sentido da formação de uma visão mais ampla, tanto do desenvolvimento quanto da aprendizagem? Como que você vê esse momento? Assim, que passos a gente está dando em direção a esse entendimento mais múltiplo da infância, da criança e da aprendizagem? Então, eu acho que a impressão que eu tenho, às vezes, é que a gente dá passos para lados muitos e, às vezes, a gente anda pouco, não é? Acho que é um pouco diferente você pensar a formação na Faculdade de Educação da Unicamp, em que vários de nós têm uma inserção nessa discussão da questão da patologização, da medicalização, da questão da diferença. Eu estou num grupo de pesquisa que se chama Diferenças e Subjetividades em Educação, não é? Então, a gente tem vários grupos olhando para a questão da diferença como aquilo que nos constitui como nosso ponto de partida e chegada. Então, a gente consegue promover essa reflexão, promover esse debate na sala de aula, na formação. Tá? Do que eu conheço, do que eu escuto das professoras e dos professores na formação continuada, e a gente faz formação continuada. Eu faço isso desde que eu entrei na Unicamp, com professoras e com gestoras. Ainda circula na formação, na educação de maneira geral, essa ideia da homogeneidade como princípio. E aí você tem sempre esse enfrentamento com esta ideia, com este conceito, né, de que é bom aquilo que pode ser homogeneizado. Então, eu acho que ainda esse é um universo diverso, mas eu diria que na Faculdade de Educação, se a gente pensar no país todo, nós não somos a regra, né? Então, é preocupante. Também a gente precisa reconhecer que muitas das estudantes e estudantes que vêm para fazer um curso de pedagogia vêm com a ideia da homogeneidade. Então, você tem uma tarefa de desconstruir isto, não é? Porque vem com essa ideia, não é? Vem com a expectativa. Primeiro, uma coisa que é muito comum, principalmente no diurno, onde estão as estudantes mais inexperientes, porque no noturno muitas pessoas já trabalham na escola, então tem uma ideia de escola mais realista. Mas muitos vêm com a ideia com uma idealização da escola em que estudaram, entendeu? Então, a minha escola era maravilhosa para mim, então o meu ideal de escola é aquele.
Então, a primeira coisa que você tem que desconstruir é essa, né? Que o mundo não é tão pequeno assim. E a segunda coisa é que vem com essa ideia de que encontrarão um conjunto de saberes e de estratégias que serão a solução para tudo. Não é? Eu vou aprender a ser a melhor professora ou o melhor professor que há porque eu estou nesta grande universidade. E aí isso vale para todo mundo o tempo todo. Então, essa é uma outra ideia que você tem que desconstruir, porque ela também é homogeneizante. Não é? E aí o que acontece no estágio é que, quando essas pessoas caem na escola, é um desespero. Né? Por quê? Porque a escola não é do jeito que está na cabeça das pessoas. Não é? Aquelas crianças, aqueles jovens, eles são a diversidade. E aí, muitas vezes, a primeira reação das pessoas é: então, eu não gosto da escola. Não é dessa escola que eu gosto. Não é? A gente fazia um trabalho com os alunos da licenciatura, que são os que vão pegar o pessoal do Fundamental 2 do ensino médio, no primeiro dia de aula, que era um trabalho de levantar um pouco expectativas, né? Que esse aluno da licenciatura tem de como quando ele for professor. E a gente usava a estratégia de a pessoa tinha que escrever uma carta, como se ele já fosse professor ou professora, para alguém que estivesse iniciando. E aí, nessa carta, ele vai pondo todas as suas expectativas, e aí tem uma ilusão, assim, de eu sei os conteúdos, eu serei um bom professor. Eu serei um bom professor porque eu vou saber controlar a minha sala de aula. A ideia do controle. Né? Então, a gente o tempo todo tem que trabalhar na desconstrução. Né? Mesmo na Unicamp. Né? Na desconstrução dessa ideia de que a homogeneidade deve ser um objetivo. Né? A gente tem que trabalhar na perspectiva da diferença. E não é fácil, nem na Unicamp, nem em nenhum lugar. Né? Porque nós aprendemos ao longo da vida, e todas as mídias nos ensinam, de que ser considerado diferente é ruim. Mais alguém quer colocar alguma questão? Não? Então eu vou passar aqui para a Rua e para a Ângela, porque a gente pode ir fechando, ok? Eu acho que, com a coisa da desconstrução, a gente faz um convite, né? A gente se despede, né, daqui da região de Campinas nesta campanha, né, mas não na nossa luta, que é contínua, né, de todo dia, de que o trabalho é desconstruir. Nós temos que desconstruir. Desconstruir conceitos, preconceitos, expectativas, né? E tentar trabalhar na contramão disso que estão cobrando da gente. Né? De que a gente tem que se comportar, de que a gente tem que se controlar, de que a gente tem que ser a melhor em tudo que a gente faz, né? Que falhas são ruins, né? De que erros são negativos, quando a gente tem que sempre desconstruir esses conceitos. E a gente tem que estar fazendo um enfrentamento que é árduo, mas contínuo. Agora, é extremamente gratificante. Eu já estou com 35 anos de profissão, né? Já estou aposentada em algumas áreas da minha vida, mas não em todas, né? Continuo na atenção clínica, né? No atendimento clínico. E no atendimento clínico, o que eu tenho feito é desconstruir. Porque o que está chegando para mim é a criança que incorporou o rótulo, incorporou a medicação, e não é só a criança, é a família, e os próprios professores. Então, o trabalho é ir pegando um por um dos elos que formam essa pré-construção e fazer a desconstrução, né? Para buscar um pouco de felicidade e de bem-estar, que é possível para essa criança, porque quando ela chega na clínica, ela está em sofrimento. Ela está em sofrimento, a família está em sofrimento, e digo que muitas vezes o professor está em sofrimento. Não são todos, alguns estão
estão conformados, né, com a criança estar tomando um remédio e estar indo para o psicólogo. Acho que aquela é a solução mesmo. E eles acham muito engraçado quando eu digo para eles, mas essa não é a solução. Né? A gente só está pegando essa criança por conta do momento em que ela está vindo. Mas o quanto menos ela ficar, o quanto mais depressa ela voltar para o rumo de desenvolvimento da vida dela, melhor. E aí tem professor que fala, mas espera um pouquinho, como assim? Eu falei assim, como assim? Porque ela não é doente. Ela foi tornada. Ela foi construída com essa crença. E a gente vai ajudar ela a lembrar que ela é uma pessoa que tem todas as capacidades para aquilo que ela quiser fazer. Né? Porque isso é o que nós somos. Na nossa diversidade, na nossa potencialidade, a gente avança para onde a gente quiser. O problema é que a sociedade que a gente está vivendo diz que a gente não pode. Ela nos limita. Então, essa desconstrução é o convite que eu deixo hoje para a gente, que a gente faça isso em todos os lugares em que a gente estiver, na casa, no trabalho, com os amigos, é direto, é o tempo todo. Então, se você estiver cansadinha, alguém falar para você, toma um anti-inflamatório, né? Toma um buferin para poder dormir melhor, você fala, não, muito obrigada, tem outras formas de lidar com isso. Ou talvez eu precise repensar como é que está o meu trabalho, né? Talvez eu precise mudar de trabalho. Boa noite, gente. Obrigada. Gente, eu vou me despedindo também. E acho que a gente tem, sim, um desafio. Acho que todo mundo que está aqui, eu desafio a ampliar esse debate onde vocês estiverem. Né? E a conhecerem o movimento melhor, conhecerem os conteúdos que já existem sobre o tema. Eu acho que isso é bastante importante. E vou lançar aqui uma sugestão para as minhas 2 meninas da psicologia, porque a psicologia tem sido muitas vezes convocada a patologizar, não é? E como eu sou da psicologia escolar, toda vez que convocarem vocês para fazer atendimento individual na escola, digam não. Sim. Não é? Porque fazer atendimento individual na escola é atuar na dimensão da patologização. Né? Olhem para a escola e convidem a escola a se olhar, né? E a pensar nela como produtora das coisas que acontecem lá dentro. Então, esse é um desafio difícil, mas a gente avançou e a gente não pode retroceder. Né? É isso. Bem, pessoal, quero agradecer muitíssimo tanto a Rosângela quanto a Ângela por estarem aqui na mesa com a gente, como a todo mundo que esteve presente. Esse é um tema que é muito caro ao nosso mandato e ao nosso trabalho aqui na Câmara, né? Uma maneira que a gente tem de trazer um debate que acho que ele atravessa campos, né? Ele atravessa o campo da saúde, o campo da educação. Na verdade, a gente abre um caminho para a gente fazer várias discussões. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente acaba contribuindo para que, pelo menos na cidade de Campinas, a gente tenha mais instrumentos para enfrentar a medicalização. Então, quero agradecer a todo mundo e reforçar essa ideia de que a gente tem que sair daqui para propagar e debater isso em todos os espaços que a gente puder, da melhor maneira possível. Muito obrigado. Eu só preciso fazer um convite, né, gente? Já que a gente está fazendo o convite à discussão, quinta-feira agora, no Conselho de Psicologia, a reunião do Despatologista. Toda quarta, quinta do mês, 18h30, aberto. Então, é lá que a gente dispara as nossas ações. Boa noite. Posso quebrar o protocolo? Quebra o protocolo. A Ângela falou, fez um convite às psicólogas. Ângela fez um convite às psicólogas para não aceitarem esse convite para patologizar, e eu acho que é sempre importante, eu não canso de dizer, que o convite está eternamente feito às pedagogas, às professoras. Não se deixem patologizar, não se deixem ser tiradas do seu lugar de saber e de fazer pedagógico, que é isso que a gente tem que fazer na escola, e é a partir daí que a gente vai transformar o ambiente escolar. TV Câmara.